Senhor. E com bastante alegria vamos cantar e deixar Cristo falar conosco através da música Rompendo em Fé.
Eu estou aqui na oposição, é a primeira vez aqui, estou muito nervoso. Eu prefiro muitas vezes estar aqui na posição de pregar do que dirigir. Mas coube a Deus que eu estivesse aqui nessa posição para a honra e glória do nome dele. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e que possamos esquecer o que ficou daquela porta para trás e concentrarmos somente em Deus, para que Deus venha nos falar essa noite, para que possamos aprender um pouco mais de Cristo em nossas vidas e saber que Ele está sempre ao nosso lado para o que der e vier. Então, nos concentramos hoje para receber a palavra de Deus em nossos corações, para que possamos sair bem diferente do que da forma que nós entramos. Amém? Amém. Abramos nossas Bíblias em Salmos 96, os versículos 4 a 6. Leiamos todos juntos. Porque é grande o Senhor e muito digno de ser louvado, temíveis mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, os seus céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para todo sempre. Ó Senhor Deus, vem agora, Senhor Deus, tirar, Senhor Deus, todo e qualquer pensamento que não venha de Ti, que possa atrapalhar, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo. Ó Senhor Deus, que hoje, Senhor Deus, possamos receber a Tua palavra que nós assim precisamos, Senhor Deus, para podermos seguir em frente, Senhor Deus, para nós enfrentarmos as nossas adversidades, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe, esvazia todo o nosso ser e preencha, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, agora e para todos sempre, Senhor Deus. Amém. Agora, irmãos, vamos cantar 2 corinhos no mistério de louvor. Amém. Louvado seja nosso Deus. Convido todos a se colocarem em pé. Bem, muito interessante quando nós paramos para compreender e ler a palavra de Deus, é que nós identificamos que nosso Deus ele tem diversos atributos, né? Alguém aqui poderia me falar uma característica de Deus? Pode falar algo que a gente ouve aqui. Amoroso, bondoso, fiel, maravilhoso. É muita característica que a gente pode botar no nosso Deus, né? E nós sabemos que o nosso Deus ele é um Deus de proteção, ele é um Deus forte, um Deus que tudo pode. E nós temos a confiança nisso nele. Então por isso nós vamos entoar e engrandecer o nosso Deus cantando a música Deus Forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Adonai, teu nome é maravilhoso.
Davi, e nós podemos engrandecer esse Deus. E como os montes do Sião, como em todos os cantos, nós podemos estar firmes nesse Deus. Por isso a gente vai cantar que Ele é o leão da tribo de Judá. Ouve-se os júbilos de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E todos os povos verão e virão que Deus é o nosso Salvador. Esperança
perfeita e agradável. Amém? Amém. Com todo esse entusiasmo que nós estamos agora, após esse louvor maravilhoso, abramos nossas Bíblias em Romanos 12, de 1 ao 2. Romanos 12, do versículo 1 ao 2. Vamos ler tudo junto, que eu sozinho não fica tão bonito. Leamos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Com toda essa alegria, gostaria que o irmão Hudson fizesse uma oração para conosco. Agradecemos porque estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus. E obrigado pelo privilégio de estarmos aqui Te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor Deus. Agradecemos por aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, Senhor Deus, nos assistindo. E que juntos nós possamos, Senhor Deus, dedicar esse culto como cheiro suave a Ti. Cantando louvores a Ti, engrandecendo através das leituras bíblicas, engrandecendo através, Senhor Deus, de todos os cânticos, Senhor Deus, aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, a focarmos em Ti constantemente, dia após dia, Senhor Deus. Que as artimanhas do inimigo, Senhor Deus, não venham cair sobre nós, mas que elas caiam por terra e nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Que o inimigo, Senhor Deus, possa correr de nós, Senhor Deus, porque em Ti nós temos a nossa força, Senhor Deus. Porque Tu estás conosco, Senhor Deus. Tu estás comigo, Senhor Deus. Tu estás com cada um. E por isso, Senhor Deus, nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te buscam, Te exaltam. E por isso nós queremos, Senhor Deus, aqui nessa noite, engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. E que todos os dias nós possamos ser focados em Ti, exaltando o Teu santo nome, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que veio. Em nome de Jesus. Amém. Entrego agora ao Ministério de Louvor. Aprender a
te atormenta a enfermidade, é o financeiro, é alguém da sua família, está passando por provação. Querido, assim como Daniel, ele não deixou ser tragado, ser ferido por pessoas. Ele não vai deixar o filho seu hoje ser tragado pelas tribulações, pelas perseguições, pelo inimigo de nossas almas. Querido, talvez a gente pensa que é impossível, a gente não consegue, mas o nosso Cristo é experiente em tirar cada filho seu da nossa alma. Ele se entregou naquela cruz para pagar os nossos pecados. Então, por que hoje a gente pensa que não vai conseguir sair onde estamos? Entrega a Ele, querido. Entrega a Ele, declare. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Só a igreja, amor, só a igreja. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Manda. Tudo entregarei. Tudo, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Glória a Deus, glórias a Deus. Glória, glória seja dada a nosso Senhor. E que realmente entregamos tudo a Deus. Mesmo que seja algo bem difícil, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma alegria, teremos agora um momento de intercessão, um com o outro. Eu queria que os irmãos se dividissem nos seus bancos e uma pessoa orasse. E eu gostaria que os irmãos orassem, que esse mês é o mês da criança, é o mês como dizer, o mês dos filhos. E precisamos orar por essa geração pequena, que possamos, nós pais, que teve uma pregação que alguns de nós, membros daquela igreja, fomos e vimos. Foi muito interessante aquela palavra daquele pastor, que nós pais temos que entregar aos nossos filhos, abençoá-los para que eles possam ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Mas se nós pais não tenhamos o Espírito Santo em nós, não teríamos como nos entregar para os nossos filhos. E se nós pais não lutarmos para colocar os nossos filhos aqui na igreja, mostrar o amor de Deus a eles, para que eles sintam amor e não venham por obrigação, certamente eles não
terá essa porção dobrada do Espírito Santo. Então que possamos agora orar pelas crianças daqui da nossa bebida, os filhos, pelos seus filhos, pelos seus filhos, dos outros. Se você não tiver, se você for solteiro, ore pelo seu sobrinho, ore pelo seu priminho, mas que essa geração possa ser abençoada e que nós pais também possamos abençoá-los através de quando entregarmos, quando iríamos morrer, entregar para a geração uma porção dobrada do Espírito Santo. Então teremos um período de 5 minutos e após esse período eu irei orar, encerrar e com as irmãs orem, um em cada banco. Por favor, escolhe um e ore ao Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Ó Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, unidos no Teu amor, na Tua graça, Senhor Deus, para Te pedir, Senhor Deus, um pedido muito, muito especial. Ó Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, essa nova geração, a geração de nossos filhos, Senhor Deus. Ó Deus, venha, Senhor Deus, dar a porção dobrada, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles possam fazer coisas, ó Pai, muito maiores que nós assim fizemos. Ó Senhor Deus, venha, Senhor Deus, esse pedido que nós estamos aqui fazendo, Senhor. Essa geração, Senhor Deus, que vai ter grande luta, Senhor Deus, porque este mundo, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, está entregue, Senhor Deus, às forças malignas, Senhor Deus, que estão ao redor deles, tragando, Senhor Deus, como leão.
Mas, Senhor Deus, Tu és o Todo-Poderoso Deus, e que se está contigo, Senhor Deus, nada e ninguém deste mundo, Senhor Deus, pode vencer. Então, Senhor Deus, tenha à frente, Senhor Deus, desses jovens, dessas crianças, Senhor Deus. Ó Deus, Pai, livra, Senhor Deus, de todos os males. Protege, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor. E capacite, Senhor Deus, nós, Pai, Senhor Deus, para possamos passar, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua glória, Senhor Deus, e que eles possam sentir, Senhor Deus, e vir à Tua casa, à Tua igreja, por vontade própria, não por ameaça ou por obrigação. Ó Senhor Deus, nos ajudes, nós, Pai, Senhor. A cada dia é muito mais difícil, Senhor Deus, colocar essas pequenas crianças nos seus caminhos, porque não estamos 24 horas ao lado deles, Senhor Deus. E tantas coisas, Senhor Deus, faz com que eles se desviem. Mas o Teu poder e a Tua glória, Senhor Deus, é maior do que qualquer coisa aqui deste mundo. Então façamos, Senhor Deus, estratégias, Senhor Deus, formas de conduzir os nossos filhos, Senhor Deus, no caminho que deve andar. Ajude-nos, Senhor Deus, agora e para todos sempre, Senhor Deus. Esteja conosco, Senhor Deus. Se nós se desviarmos, Senhor Deus, coloque de novo nos eixos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque necessitamos do Teu amor e da Tua força, Senhor Deus, para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Usa-nos, Senhor Deus, agora e para todo sempre, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, é um momento também muito especial, onde nós podemos ter o privilégio de ter a obediência, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nem os irmãos, nem o nosso visitante são obrigados a fazer. É somente questão de cada um achar que é conveniente de obedecer ou não. Então, esse momento de oração, e está aí agora para o ministério de louvor. Porque
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos agora abrir as nossas Bíblias no Salmos 127. Amém? Vamos ler todos, são 5 versículos. E vamos ler novamente juntos, que é mais bonito. Amém? Venhamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantado de madrugada, repousado de tarde, comer o pão que provavelmente nada ter mente, os seus amados, e ele dará enquanto dorme. Herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do ventre são o galadão, com flecha a mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua e não ficará envergonhado quando pelejará os inimigos à sua porta. Amém? Agora vamos ter uma participação especial com a irmã Flávia. Graça e paz, irmãos. Amém.
Teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Não, como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Tu és o meu dono, Jesus. Tu és o meu amado. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã para podermos ter esse privilégio de ouvir uma voz tão linda. Que Deus te abençoe, irmã. Agora, irmãos, vamos para uma parte também muito importante do nosso culto, que é a pregação da palavra de Deus, através da mensagem agora da irmã, nossa professora e mãe para conjuntos, como eu. Me doei como filho. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa abençoar e seja a transmissora da palavra do Espírito Santo. Vai ser uma mensagem, né? Uma reflexão, porque nós estamos vivendo esse mês, o mês da criança. E a gente vai refletir um pouco a esse respeito. Nós estamos terminando o mês da criança. E apesar de haver uma tentativa de desmontar essa tradição, o mês da criança, nós temos agora o mês de Outubro Rosa, né? É uma ênfase bem forte, importantíssima também, mas um evento não deve sufocar o outro tão importante.
E a tia Noêmia está convidando as crianças para irem lá para trás, que ela vai reunir com eles ali. Está me fazendo sinal. Todas as crianças devem ir para lá. Ok? Certo. E quando a gente fala em criança, remete à família. Pode ter, né? Eu creio que essa ideia de Outubro Rosa ser tão agora fascinante, porque a gente está aí numa tentativa também de desfazer da família, né? Mas Deus é mais que isso. Nós vamos começar a pensar aqui numa família. E como pensar em família também é pensar em relacionamento, e quando nós pensamos em relacionamento, nós também pensamos em problemas. Nós vamos pensar aqui numa família bem problemática, lá no início da Bíblia. E eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 16 e acompanhar comigo aí a leitura. Nós temos aí Sara ou Sarai, para alguns, e Agar. E a gente vê aqui uma situação montada dentro de uma realidade a partir de uma promessa de Deus também, mas que a Sara tentou dar um empurrãozinho, né, tentando ajudar Deus. Às vezes a gente quer fazer isso, né, tentar fazer as coisas por Deus. Eu vou ler aqui. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filho, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar aos filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filho por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por Abraão, por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ela concebido, com 10 anos na terra de Canaã, habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu, tendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E aí a gente vê que no versículo 6, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor lhe parecer. E Sara humilhou e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse: Agar, serva do Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então ele disse ao anjo: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Bem, aqui foi Ismael, e a gente vai agora para o 21. Quem nasce Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Versículo 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. 8. Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara, o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque.
Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Certamente ele amava muito, não? Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, o odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, que dizia: assim não verei morrer o menino. E, assentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, diz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Senhor Deus, nós estamos diante da leitura da Tua Palavra. Obrigada pela adoração que fizemos a Ti até esse momento, e nós estamos aqui para prestar a Ti um culto em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para recebermos agora a reflexão da Tua Palavra, e que nós possamos, Senhor Deus, falar aquilo que Tu queres falar e aprender contigo, Senhor, para colocar em prática nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós assim oramos em nome de Jesus, a quem amamos e servimos, Pai. Amém. Amém. O tema é: Deus ouviu a voz do menino. E nós acabamos de ver aqui, né, na leitura, que Abraão, esse homem de fé, obediente a Deus, ele não duvidou que teria um filho de Sara, que era sua esposa e era a promessa do Senhor. Mas foi convencido por Sara a coabitar com a sua serva Agar. Porque Sara, acho que já estava desconfiando que Deus não daria mais esse filho, porque ela já estava muito velha, Abraão também, e Agar seria a barriga de aluguel. E dessa forma o filho de Agar seria dela, né? E combinou com Agar que o filho seria seu. Mas não deu certo. Não deu certo pelo relacionamento, não deu certo porque Agar mudou e desentendeu pela sua forma de agir e pelo seu relacionamento em família. E ela começa então, após engravidar, zombar de Sara. Veja bem, zombou de Sara e desprezou a Sara, e Sara humilha. Então a gente vê aqui um choque na família, porque a gente pensando em criança, a gente pensa nos pais, a gente pensa na família, e a gente vê aqui um pai e duas mulheres, um homem e duas mulheres. E Agar então sai, e ela foge grávida. Mas o anjo do Senhor, interessante que não era um anjo, era o anjo do Senhor. Ele encontra Agar à beira do poço e ele pergunta para onde ela ia e manda que ela volte e se humilhe. E ficou entre Sara e Agar um relacionamento truncado, no mesmo espaço. E Agar então continuou, de certa forma, desfazendo de Sara. E o que acontece? Ismael cresce nesse ambiente, né? Mas a gente sabe que Abraão amava Ismael, era o seu filho, era o seu primeiro filho. Não era o filho prometido que ele pensara em receber, mas era seu filho e ele amava muito seu filho.
E durante 14 anos, certamente ele ensinou para Ismael sobre Deus. Ele tinha atitudes de obediência a Deus. Ismael conviveu com isso, conhecendo que havia um grande Deus. E cresceu no caminho do Senhor, apesar das diferenças entre a escrava e a senhora. Então nós gostaríamos de pensar aqui agora com os irmãos sobre cada um desses personagens no processo. Vai demorar, é muita gente, né? Então, como todo ser humano, todos eles tinham virtudes, mas também tinham defeitos. Primeiro a gente vai pensar em Abraão, e eu vou dividir Abraão aqui nas virtudes e defeitos, e elas duas vão ficar tudo junto. Abraão era um homem obediente a Deus, era um homem manso, dependente de Deus e amava a Deus como prioridade na sua vida em todas as situações. Colocava Deus em primeiro lugar em tudo. E certamente por conta disso, ele era uma pessoa que transmitia um relacionamento de amor, um relacionamento de sabedoria, de compreensão, de entendimento e, obviamente, dialogava com Deus e com as pessoas que ele liderava. E ele educava seus filhos e educou seus filhos, depois Isaac, nos caminhos do Senhor e ensinava que isso era importante nas suas vidas. Obedecia a qualquer custo o querer de Deus em sua vida, mesmo que não fosse contra a sua vontade. Então a gente percebe aqui que Abraão, ele obedeceu tanto que Deus fala, obedece, faz tudo que a Sara está mandando. E ele então amava o seu único filho naquele momento e despede junto com a serva. E a gente vê depois ele tendo Ismael, obedecendo o Senhor e subindo no monte para sacrificar e esperando a providência de Deus. Então ele perdia os filhos, mas obedecia o seu Senhor. E ele deixa a terra, né, a sua parentela, como obediência também ao Senhor, e saiu sem saber para onde. Obedeceu a Deus, mandando Ismael embora, e acabei de falar sobre isso. Mas Abraão também fez escolhas erradas, ele não era perfeito. E ao meu ver, a primeira escolha errada que ele fez foi quando Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, vai, deixa a tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Só tinha ele e Sara. E certamente algumas pessoas que ele já liderava, né, ali. Sai da sua parentela. Quem ele leva? Ele leva Ló, seu sobrinho. Então ali eu acho que já foi um erro, né? E Ló deu trabalho para Abraão, né? Deu trabalho para Abraão. O primeiro trabalho foi que Ló crescendo, enriquecendo também, e os seus as pessoas que trabalhavam com Abraão e trabalhavam com Ló começaram a se desentender. Então Ló teve que ir para um lugar e Abraão foi para outro. Abraão teve que enfrentar numa guerra 5 reis para salvar toda a família de Ló, né, e todos os seus pertences. Noutra ocasião tão séria, quando ascendeu Sara, ele teve filho com a serva Agar, né, a gente vê aqui que ele também se deixa levar e faz o que Sara quer fazer. Então, eu acho aqui mais um problema para Abraão, que teve consequências dolorosas aí. Parece mais lá no Éden, né? A Eva convencendo Adão a comer do fruto e entrou o pecado no mundo. Outra situação também, ele por 2 vezes ele mentiu, né, que Sara não era sua esposa, e na verdade era, e que não era sua irmã, e também não era sua esposa. Na verdade era meia esposa, meia irmã, porque era filha também do seu pai com outra mulher. Então nós verificamos aqui que não era perfeito Abraão, assim como pode ser perfeito uma família. Vamos também agora pensar nas atitudes de Sara. Quando o anjo de Deus manda avisar a Abraão que ele teria um filho, né, e seria o fiel, foi o filho prometido, e dele descenderia incontáveis, inúmeros de pessoas. E Sara não acredita e sorri, duvidou de Deus.
A gente verifica aqui no agir de Deus, não confiando na promessa de Deus e convencendo Abraão a coabitar com a sua serva. Mas o problema, criou assim uma união de Abraão com outro povo, que Agar era egípcia, não era do mesmo povo. Não buscou Deus e deu brecha para haver conflito com Agar e expulsando por 2 vezes e a segunda vez definitivamente. E deixou amarguras e complexos de inferioridade invadir a sua vida, né? Pois ela era oprimida e também era uma sociedade que oprimia por conta da esterilidade. Agora vamos ver Agar. Agar aceitou o acordo de Sara de gerar um filho para ela, e não seria de Agar, seria de Sara. E ela então não permitiu que isso acontecesse após ser gerado o seu filho. Zombava de Sara por não conseguir gerar. Agar foge da presença de Sara, que não soube lidar com esse desprezo. Obedece ao anjo, isso aí é importante, né? Que aconselha que ela voltasse. E ela então volta, mas não se humilha diante da sua senhora. E quando tem que ser despedida de vez, entra o povo abraâmico, esquece de Deus e de sua promessa que Ismael descenderia dele uma grande multidão. Esqueceu disso, porque na primeira fuga dela, Deus disse isso para ela. E aí a gente vê que assim nasceu Ismael. Ismael como fruto da falta de confiança, e a falta de confiança com Deus e essa desconfiança, o oposto da confiança é pecado. E, portanto, Ismael foi o fruto do pecado. Na época era comum ter concubinas, escravas e ter essa arrumação. Só que Deus ouviu a voz do menino nessa situação da segunda fuga, que nós vemos aí no capítulo 21, de 1 a 5. Que Sara concebeu no tempo determinado por Deus, ela só quis adiantar as coisas, deu tudo errado. Ele foi desmamado, como a gente vê, devia ter mais ou menos 3 anos de idade. Abraão dá um grande banquete, isso era normal na época, ele convida muita gente, era um banquete, que Abraão era bem rico, tá? E essa festa era interessante ser dada, porque a partir dos 3 anos já tinha passado a possibilidade da mortalidade infantil. A mortalidade infantil acontecia naquele tempo muito até esse período. Então foi exatamente nessa festa que Ismael repete a atitude da sua mãe. O que a mãe fazia com Sara? Zombava de Sara, desfazia de Sara, menosprezava Sara. E aí, o que Sara vê Ismael repetindo, zombando de Isaac, e Isaac tinha 3 anos. Ismael não era mais um menino como a gente considera hoje, ele estava mais ou menos com 14 anos. E aí Sara vê isso. A gente não sabe se Ismael aí nesse período, ele já intimamente zombava e ignorava esse seu irmão. E aí Sara exige que manda Agar embora. E aí a gente vê esse velho pai despedindo um filho que ele amava. Mas a confiança dele era tamanha que ele vai verificar aqui, né, como a gente acabou de ler, ele diz, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E quando ele diz no versículo 13, para Abraão, mas também do teu filho, da serva, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha a honra, né? Por obedecer, por ser obediente o Abraão. Então, Deus ouviu o menino que clamou. A gente verifica aqui que isso aí, esse versículo 13, acalanta o coração de Abraão, creio eu. Voltando ao versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor clamou do céu a Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A
impressão que dá é que o anjo clamou, né, bem alto, ele gritou do céu, né? Ei, Agar, levanta daí, o que está fazendo aí? Ergue o menino, você se esqueceu da convivência sua com o Deus de Abraão? Esqueceu da promessa que ele havia feito a você? Então eu creio que Agar não esqueceu só porque ela era egípcia, porque nós temos tendência a esquecer as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós temos tendência a esquecer as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Então Deus ouviu a voz do menino. E é interessante perceber aqui que o anjo diz a Agar que era a voz do menino que Deus ouviu. Não era a mãe que clamava, não era a fé dessa mãe, mas o menino. E a Bíblia não relata como Ismael clamou, mas o fato é que esse texto aqui repete 2 vezes. Deus, porém, ouviu a voz do menino, no versículo 17. E o anjo de Deus chamou do céu Agar, diz: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino. E aí a gente verifica aqui o estado em que eles estavam, né? Certamente Ismael pode ter clamado interiormente, clamado porque a situação que ele estava era pior do que a de Agar. Porque Agar pega Ismael, leva com um abuso, deixa ele lá, devia ter uma sombra, e vai, né, um tiro de flecha, que era mais ou menos 100 metros, talvez como daqui lá na Augusto Continente, e fica lá, esperando o menino morrer, né? Então aqui, tanto a mãe quanto o filho estavam vivendo o mesmo drama, e pelo que a palavra nos mostra, o estado de Ismael era pior, pelo que nós podemos inferir aqui. Porque o que o anjo diz? Ergue-te, sai daí, Agar. Ela tinha condição de erguer, mas o menino parece que não. Ele parece que já estava se desfalecendo. Levanta o rapaz e, por último, segura-o pela mão. E quando Agar olha, abre os olhos, ela vê então água e ela pôde socorrer. Mas misericordiosamente Deus transformou em bênção. O amor de Deus não conhece barreiras para se manifestar graciosamente. Ninguém pode impedir o amor e a promessa da salvação que Deus pode nos dar. E nós precisamos aprender isso nessas dificuldades. Há um Deus que ouve as orações, que se inclina para ouvir, que nos infunde coragem e cuja presença aponta o caminho para nós. Porque precisamos entender é que ele continua dizendo: ergue-te, pois só erguido podemos erguer outros e fazer toda a diferença. Nós precisamos aprender que Deus transforma situações complexas em bênçãos. Agar, por sua conta própria, faz as suas escolhas e tem consequências que geram uma crise muito grande para ela e para o seu filho. Quase impossível imaginar quanta dor e tantos problemas estavam sendo vivenciados ali naquele momento, né? Acabou a água, ela perdeu a direção, porque estavam dando voltas, né, perdidos, perdeu a liberdade, ela perdeu o lar que ela tinha, ela até perdeu o nome, porque quando a Sara fala para Abraão: essa sua serva, esse seu filho, e o anjo também, ele nem cita mais aqui o nome do menino. E aí a gente verifica que a crise era grande, perdeu tudo, agora está prestes a perder o filho sentenciado à morte. O que faz Agar nessa desesperança, agora sem direção, naquele escaldante calor? E ela mentalmente, ela assina o certidão de óbito de Ismael. Mentalmente, a sentença de morte de Ismael. E ela não via saída nenhuma, por mais que tenha convivido e vista a fé de Abraão. Trazia consigo as raízes dos deuses que adoravam no Egito. E a gente vê aqui
que na sua agonia ela apenas chora, mas ela não ora ao Deus de Abraão. Só chorou, só lamentou e desistiu. Por essa razão não conseguiu sentir a presença de Deus. Então Deus ouve a oração do menino e entra em ação. Que tens, Agar? Parece até que Deus não sabia, né, o que ela tinha. Mas ele queria que Agar expressasse a sua dor para ele, conversasse com ele, abrisse o coração. E é isso que Deus quer de nós, que a gente também se abra e converse com Deus e relacione com Deus. Nós precisamos entender que onde nós colocamos um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Se a crise chega até nós, o medo, porque o cenário está ruim ou apavorante em qualquer situação da nossa vida, não tem uma porta de saída diante do nosso olhar. Nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo em suas mãos e quer nos ajudar sempre. Ele pode reverter a situação, por mais sombria que possa parecer. Mas nós precisamos então tirar aqui algumas lições importantes. E essa lição aqui a gente vai ver ela em Gálatas, o apóstolo Paulo fazendo uma referência a essa Agar, a serva, e também a mulher de Abraão, a Sara. Né? É uma espécie de profecia aqui de Sara, quando ela diz: pega a sua serva, leva embora, ela não vai ter herança mais com o meu filho Isaque. A gente vê isso em Gálatas 4, 21 a 31, quando vocês puderem em casa ler. Se refere ao Monte Sinai, que gera a escravidão, e essa é Agar. A Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, mas a Jerusalém livre para nós vem de Sara, lá de cima, e Sara é a nossa mãe. Então Paulo pega essas duas histórias e alegoricamente aplica as duas alianças, e ele diz: eu e você, a igreja de Deus, não somos filhos da escrava Agar, nós somos filhos da livre, de Sara. Nós não somos filhos escravos que estamos querendo agradar a Deus pela lei. Nós somos filhos da promessa, herdeiros do Filho da promessa, alcançados pela graça em Cristo Jesus. Que verdade bendita, né? Significa que historicamente o homem pode errar, mas mesmo quando o homem erra, Deus tem um plano, e o plano dele não pode ser frustrado. Deus continua no controle, e Ele é Deus, ninguém pode frustrar os seus desígnios, e por isso Jesus veio, e com a sua maravilhosa graça, trouxe para nós a salvação. E eu queria aqui ver alguns pontos relevantes, e pensar com a igreja. Você que é pai, mãe, filho, os pais não são perfeitos. Assim como Abraão não foi, Sara não, Agar não, pois todos somos humanos e nós falhamos na educação dos nossos filhos. Quem aqui não comparou, às vezes, seus pais, né, com um coleguinha? Poxa, eu queria que os pais dele fossem meus pais. Mas aquele coleguinha pode ter querido que você, né, fosse seus pais. Então, todo ser humano não está satisfeito, né, com os pais, às vezes com os pais, não são todos que têm. Então, nós verificamos que os pais também deixam marcas nos seus filhos. Né? Deixam marcas nos seus filhos, por várias circunstâncias e várias situações. Todo ser carrega consigo marcas, dores e frustrações. Uma dessas dores não são dadas às vezes por pessoas, não são dadas por circunstâncias, né, que nós montamos, mas as mais diversas. E algumas são cravadas em nós, que ficam nos incomodando, às vezes até a vida adulta, e quem sabe até a velhice. Tem filhos que colocam em sua cabeça que não são queridos pelos pais.
não são amados pelos pais. E deixa isso reger as suas mentes de tal maneira a ponto de crescerem e transferir essa mesma frustração para os seus filhos. Isso é um perigo. O pior que os filhos sofrem as consequências, aprendem aquilo e continuam transferindo para os netos, né? Então agora são os netos que vão receber a influência lá de trás. Então eu queria que hoje nós refletíssemos aqui que todos nós temos, porque nós fomos concebidos em pecado. Pecado, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar isso, né? Pecado, eu fui gerada, coisa feia. Mas é porque nós somos adâmicos, nós somos carnais. Mas a gente é libertado pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Então eu gostaria aqui que eu não sei se alguém aqui carrega as marcas e dores de ter sido rejeitado, descartado, jogado fora do relacionamento familiar. Eu, por exemplo, quando fui gerada ainda no ventre da minha mãe, o meu pai me rejeitou, ele não me queria. Né? E a gente sai carregando essas marcas, e se a gente deixar, ela fica muito forte em nós e começa a reger a nossa mente e os nossos pensamentos. Isso é um perigo. E a gente verifica aqui que nós acabamos a nossa vida, ficamos com H, errantes no deserto, caminhando sem rumo, sem esperança e deixando a dor ser mais forte. E pode ser que nem tenha sido vindo dos pais algumas frustrações, mas pode ser dos irmãos, de professores, de colegas, de amigos e tudo mais. E aí a gente fica perdido na vida e ficamos sem pão, sem água e a vida morrendo dentro de nós, assim como Ismael estava prestes a acontecer. E a gente só enxerga o arbusto e a morte chegando até nós. Vivemos uma vida arrastada com as nossas marcas, com as nossas frustrações, com os nossos problemas. Mas uma coisa foi tão bonita em mim: um dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida, eu perdoei meu pai. E foi muito legal, porque quando eu perdoei o meu pai, eu me libertei. Eu fiquei livre. E muito interessante isso, que a minha irmã mais velha, do primeiro casamento da minha mãe, e infelizmente no finalzinho da vida, bem pouco tempo antes do meu pai morrer, minha mãe se separou do meu pai, e a minha irmã falou: se você tivesse que escolher ficar com a mamãe ou ficar com o papai, com quem você ficava? Aí eu disse: com o papai. Ela tomou um susto, ficou tão irritada comigo, porque eu não podia ficar com o papai. Mas eu tinha perdoado meu pai. E aquilo ali tinha fugido de dentro de mim, de tal amor, tão forte, que o amor tomou conta. Então, o que nós, pais, precisamos pensar hoje? Nós estamos marcando os nossos filhos com as nossas frustrações? Nós estamos deixando os nossos filhos ser tão marcados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com a nossa situação interna, que a gente não deixou Jesus perdoar. E Ele até nos perdoou, mas a gente não aceita nem o perdão de Deus, de tão forte que está marcado e cravado em nós, que nós passamos para os nossos filhos. E às vezes nós passamos para os nossos filhos aquilo que os nossos bisavós passaram para os nossos pais. E os nossos pais passaram para nós, e nós passamos para os nossos filhos, e os nossos filhos vão passar para o neto, e assim sucessivamente. E quando a gente pensa em Isaac, é uma nova realidade. É o filho da promessa, é aquele que perdoa. Então, nós precisamos verificar isso em nossas vidas e pensar que as nossas crianças precisam de nós de uma maneira livre em Cristo Jesus, libertos, para que eles sejam também livres de nós.
acho que não tem muito tempo, né? Acho que mês passado, eu falei com o Hudson, conversando com ele, filho, você tem 2 problemas na sua vida. Seu pai e sua mãe. São 2 problemas. Porque eu sou teimosa, seu pai é mais que eu. Por favor, não copia, gente. Os filhos copiam os pais. A gente verifica aqui por que Ismael zombou de um menininho de 3 anos. Porque ele conviveu com a sua mãe, zombando de Sara, humilhando Sara, desfazendo de Sara. Então nós precisamos começar a refletir sobre isso e sentar com os nossos filhos. E às vezes a gente transfere para os nossos filhos coisas que nós nem sabemos que nós estamos transferindo. Né? A gente saiu do seminário, trabalhamos muito lá, Edivaldo e eu, e a gente deu a vida ali. E quando a gente já não estava mais trabalhando há algum tempo, desde abril, aí quando chega dezembro, a gente estava na igreja, passamos o dia na igreja, trabalhando, correndo lá na igreja. E quando a gente chega em casa, batem lá e convidam a gente para levar uma menina do internato feminino, que tinha ficado no período de férias, para o médico. Era dia 24. E a gente vai para o médico, a menina fica lá, e lá a gente fica muito aborrecido, porque não era nenhuma atividade nossa, o reitor não estava, não tinha ninguém, e a gente foi socorrer. E a gente estava cansado de Valdeiro. E o Hudson ficou em casa com alguém. Quando a gente chega em casa, é pior que quando chegou lá, o médico falou, não, essa menina não tem nada, ela é desmaiada. Ela brigou com o namorado, que a gente foi descobrir que era todo um problema. Outro. Conclusão, quando a gente chega em casa, a gente olha o Hudson lá na janela de cima, a casa era no alto. Aí o Hudson olha pra gente, eu falo, meu filho, o que você está fazendo? Por que você não está dormindo? Já era umas quase 3 horas da manhã. E a gente entra e eu levo ele para a cama, coloco ele para deitar, já tinha tido fogos, e a gente tem no hospital, aquelas situação toda. E o Hudson vai me contar isso, eu tinha uns 18 anos. Hoje eu tenho força para contar, em casa, mas eu tenho força para contar. E ele disse para mim que naquele dia eu coloquei ele na cama. E ele disse, Feliz Natal, Hudson. Ele estava esperando a gente chegar para desejar Feliz Natal para ele e ele para a gente. A gente erra na educação dos nossos filhos. Por isso a gente tem que buscar Deus. Ele ouve a nossa voz. Às vezes aqui na igreja, quando a criança entra, eu percebo que os pais não estão bem. Porque a criança não está bem. Ela não está bem. Então nós precisamos buscar Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nos socorre, Ele ouve a nossa voz. E eu gostaria de pedir aos filhos frustrados, por algum motivo que estão aqui, né, possa dar para Deus a sua frustração, a sua dor, recorrer ao Senhor, porque Deus ouviu a voz do menino. Aquele menino aprendeu com Abraão. E aí eu começo a pensar o que nós, pais, estamos dando para os nossos filhos. Às vezes a gente está correndo muito, a gente quer dar roupa, a gente quer dar socorro, mas a gente não dá a gente. A gente não deu a gente para o Hudson naquela noite. Ainda estávamos aborrecidos, né? Então nós precisamos realmente depender do Senhor. Os filhos não querem isso, aquilo, presentes caros, roupas, e a gente corre para dar roupa, dar presente caro, porque o filho nem brincou aqui, jogou ali no dia seguinte, na semana seguinte. Ele quer a gente, ele quer a presença. E ele quer aprender de Deus. Ismael aprendeu com o seu pai. E na dor íntima dele, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz. Ele não ouviu o silêncio, ele não olhou e viu a dor, ele ouviu. E por 2 vezes repete,
ouviu a voz do menino. Gente, Deus precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa sentir a nossa fala. Agora, o que você tem? Deus sabia. Mas Ele que guia, que ela se colocasse, que ela conversasse, que ela se comunicasse. Então, nós precisamos a cada dia buscar o Senhor como prioridade para os nossos relacionamentos dentro de casa. Porque o cônjuge, quando não está bem um com o outro, não tenha dúvida, a criança capta no ar. Ela recebe, ela percebe e ela toma para si a dor. Então nós precisamos realmente escolher fazer um relacionamento, ter um relacionamento melhor com Deus e, sobretudo, trazer os filhos para o Senhor. Ensinar os filhos em casa, orar com ele. Ah, não, só a mãe que tem essa responsabilidade. Não, o pai também tem. Ler a palavra, estar com ele, ensinar o caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Por isso, meus irmãos, a gente parou para pensar nessa família. Tudo destramelhado aqui, né? Mas Deus socorreu a voz do menino, ouviu a voz do menino. E quando nós, que somos educadores dos nossos filhos, né? Nós precisamos dar um jeito de convencê-los que ele está passando por aqui, mas aqui ele voltará para a eternidade. E ele tem que crescer na área espiritual, lendo a palavra com eles, mostrando as coisas, vivendo. Porque não adianta também você querer mostrar uma coisa e viver outra. Por isso nós precisamos caminhar bem como cônjuges. Nós precisamos ter relacionamento bom uns com os outros, para que os nossos filhos possam crescer, porque eles são os nossos repetidores. Nós somos adâmicos, mas também somos abraâmicos. E nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus. Nós pertencemos ao segundo Adão, Jesus Cristo. E a qual dos dois nós estamos fortalecendo nas nossas mentes, nas nossas vidas, nos nossos corações e na vida dos nossos filhos? Então eu queria convidar os pais a repensar suas atitudes como pais. Não importa a idade do seu filho, pode estar casado, ter 40 anos, né? Não importa a idade. Nós precisamos repensar as nossas atitudes, né? E o que é que nós estamos trabalhando neles para viverem para sempre na eternidade. Você que é solteiro, se repense antes de escolher seu cônjuge, pois ambos influenciarão na vida dos seus filhos e nas escolhas dos seus filhos. Deixe Cristo ser o Senhor e mudar o seu eu. Porque se assim não for, o que mais você condenou em seus pais, você vai transferir para os seus filhos. E é exatamente isso que o inimigo quer de nós. Às vezes a gente condena tanto uma coisa em nossos pais, e quando a gente casa, a gente age da mesma forma com os nossos filhos. E as crianças, elas já entraram, mas orem. Orem porque Deus ouve a sua oração. Então todos nós, igreja, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, a melhor idade, né, irmã Jerônima, precisamos admitir os nossos erros. Precisamos admitir os nossos pecados. Olhar para dentro de nós, não buscando desculpas. A gente tem mania de fazer isso. Não culpando outras pessoas, por mais que elas tenham nos ferido, mas sobretudo ver o passado com um olhar pedagógico e fazer a nossa trajetória até aqui
um constante recomeço, recompondo as nossas vidas no Senhor, que é o Senhor da vida. Então, o que fazer? Agora é hora de começo. Nunca é tarde de dizer a Deus: Senhor, perdoa-me, meu Deus. Quero deixar o Senhor mudar tudo o que é necessário mudar em mim. Quero mudar, quero quebrar a corrente que eu recebi dos meus antepassados, dos meus bisavós, que transferiram aos meus avós, e este aos meus pais, eu estou transferindo aos meus filhos. Agora eu quero mudar. Sim, quero tirar todas as coisas erradas, os meus relacionamentos truncados e errados, que eu quero compensar, Senhor. Ensina-me a permanecer diariamente em Ti. Perdoa-me e dá-me uma outra chance. Deus deu a Agar uma nova chance para o seu filho. Que Deus possa nos dar também. E que Deus nos abençoe. E tenhamos coragem de mudar. Deixemos de ser cabeçudos, né? E acharmos que estamos com a verdade sempre, o outro que está errado. Esse é o puro orgulho destrutivo. Destrói as nossas vidas e a dos outros. E uma lição interessante para todos nós: não devemos desistir diante de qualquer situação para mudança sem antes orar. Deus é poderoso para agir e nos restaurar e restaurar os nossos filhos, seja a situação que for. Não desista de mudar-se. Não desista de você. Não desista dos seus filhos. E que Deus nos abençoe. Amém. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Declara o Senhor que e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança,
Eu sei que lutas por mim, teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pai querido, nós somos imensamente gratos porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso e o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor falou conosco através da tua filha, Seni, através da explanação da palavra. E pedimos que o Senhor tenha colocado em nossos corações o desejo e a vontade tão somente de mudar a cada dia, sendo uma nova criatura a cada momento diante de Ti. Abençoa os Teus filhos que aqui estão e ao retornar às nossas casas, nós retornemos com uma convicção de que ouvimos a Tua voz e queremos deixar em Tuas mãos as nossas feridas, as nossas cicatrizes, as nossas decepções. Queremos que o Senhor aperfeiçoe tudo segundo a Tua graça, nos dando o Teu amor. Mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Hoje com uma falta de muitos irmãos, né? Muitos irmãos. Eu estive ontem com um grupo de irmãos lá no Centenário, na Igreja Batista Reviver, antiga Igreja Batista do Telégrafo, né? E foi um momento muito especial. Na realidade, foi um momento muito especial ali na comemoração dos 100 anos de igreja, a história contada naquele telão, né? Que filme bonito passou ali, desde o primeiro momento em que a história foi contada, os pastores que por ali passaram, e atualmente há esses últimos 6 anos a igreja deixando no sentido de ser Igreja do Telégrafo e mudando o nome para Igreja Batista Reviver, né? E foi muito legal a mensagem do pregador, uma oportunidade muito legal para a gente ouvir ele falando de Elias e Eliseu. Foi muito legal aquela história, a descendência passando de uma geração para outra geração. Hoje a geração do centenário já não será mais a geração do próximo centenário. Então um negócio bem legal. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que foram conosco. Foi muito legal realmente estar ali. O pastor Milton Macedo nos apresentou e esteve dizendo, o pastor Edivaldo, presidente da CBE, e ali estava o pastor Amaro também, super legal rever o Amaro, estava o Benilton, né, o pastor Benilton também estava presente, e foi um momento muito legal para estarmos ali juntos. Eu quero mencionar, ou deixar alguns avisos para a igreja agora nesse momento. Primeiro, quarto Repibidã. Você ainda não fez sua inscrição, procure fazer, participe. Teremos um retiro e eu preciso o mais rápido possível descobrir o total de pessoas que irão, para que nós possamos trabalhar com essas ideias.
Também eu quero, se possível for, eu quero que Fábio, Andressa, Flávia, Alex, Wallace, Miriam, Max, Hudson, a Alisson, Thalissa e Noêmia, eu gostaria imensamente de ter uma reunião com vocês amanhã às 20 horas. Tá? Então amanhã às 20 horas eu gostaria que vocês estivessem aqui na sede. Eu preciso dessa reunião com vocês o mais rápido possível. Eu também gostaria de informar, aliás eu quero informar os irmãos que no dia 2, feriado, nós estamos aqui com a clínica de música, o pastor Assunto estará conosco, repetindo, aliás, dando continuidade ao treinamento que ele já iniciou, e é de suma importância que você venha. Nós vamos estar às 19h30, não é isso, pastor? No sábado, às 19h, aliás, do dia 2, não é o sábado, tá? É na quinta-feira. Tá? Na quinta-feira, dia 2, às 19h30, aqui, onde nós daremos continuidade à clínica de música. E no sábado, dia 4, nós teremos aqui na igreja a continuidade do segundo treinamento do impacto evangelístico da convenção, coordenado pelo pastor Emanuel na Piridacondo. Então nós estamos aí no segundo treinamento feito pela missionária Patrícia, né? Está sendo muito bom, realmente está sendo muito bom, e nós queremos convidar os irmãos que fizeram e os que estão querendo fazer, que venham, porque no dia 7, 8 e 9, 10 nós estaremos em Salinas no impacto evangelístico. Então vamos juntos adorar, aprender e fazer esse trabalho juntos aí. Na próxima quarta-feira, nós temos aqui, eu estou fazendo aviso hoje que eu não está no quadro ali o mês de novembro, então na próxima quarta-feira a irmã Joana estará dirigindo o culto de oração das 17h30, né? Às 19h45 o Mirovaldo estará coordenando o culto na direção do Mirovaldo, e depois nós temos o estudo doutrinário no nosso culto aqui na próxima quarta-feira, tá? Só esses nossos avisos que eu tenho. O Hudson quer falar aqui um aviso rapidinho e logo depois nós estaremos encerrando o nosso culto hoje à noite. Tá. Ok, tá. Boa noite, irmãos, tudo bem? Meu aviso é para o pessoal que quer fazer Libras, né? E para quem já me deu o nome, logo após o culto eu queria uma reunião, então aqueles que não me entregaram o nome, por favor, venham para essa reunião. É rapidinho, é só para a gente deixar umas coisas alinhadas, né? Até porque eu não posso demorar muito após o culto, né? Que eu tenho outra responsabilidade. Então eu queria só convidá-los após o culto, é rapidinho a reunião, bem aqui nesses bancos, tá? Na frente dessa janela. Eu aguardo todos vocês. E a nossa cantina te espera com a deliciosa macarronada, tá? Vamos encerrar o nosso culto. Eu vou chamar a irmã Miriam para vir aqui na frente. Nós vamos cantar parabéns para a irmã Miriam, orar por ela, né? Ela que está aniversariando hoje. E nós rendemos graças a Deus pela vida da nossa serva do Senhor Jesus, nossa irmã em Cristo, que comemora mais um aninho, só mais um aninho, né? Isso é muito bom, ok? Nós vamos todos, nesse momento, cantar parabéns para a Miriam, e logo depois nós oraremos encerrando o nosso culto. Vamos juntos? Parabéns para você, essa data querida. Pai querido, nós adentramos agora mais uma vez na Tua presença com os nossos corações gratos. Somos gratos pela vida de cada pessoa que veio ao culto hoje à noite. Somos gratos pela vida da Miriam, por mais um ano de vida que ela completa, ou que ela recebe das Tuas mãos. Pedimos que o Senhor derrame sobre ela a Tua unção a cada dia, dando a ela sabedoria, paciência,
para continuar te servindo e te servindo com o coração grato, te glorificando acima de todas as coisas. Pai, abençoa cada um de nós, para que nós possamos também viver para o teu louvor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada família aqui representada, sobre a vida da Miriam, agora e para todos sempre. Amém e amém. E a igreja do Senhor diz amém. Então, para seu irmão, diga que o Senhor te abençoe e te guarde, te abençoe e te proteja cada dia. Muito bom estar com vocês, servindo ao Senhor e adorando o Senhor nessa noite de adoração ao Deus eterno.